Alô, você, eu sou o Babalorixá Eurico de Xangô, você já me conhece, esse é o Papo Afro, o meu lugar de fala sobre assuntos relacionados aos cultos afro, e especificamente no Brasil. Tema de hoje, candomblé e a ancestralidade. Um assunto bastante interessante, inclusive. Porque, veja, em África, né, os guerreiros africanos, quando faleciam, a família enterrava, plantava uma árvore e, com o passar dos anos, a família, para lembrar daquele ancestral, se reunia, amarrava um ojá, um pano naquela árvore, né, e serviam comidas em presença do ancestral, pois para eles a morte é só uma mudança, né? Aquele vegetal, aquela árvore passava a ser o ancestral da família. E nisso acabava virando uma floresta, né? Era um culto completamente ecológico. O africano só foi descobrir o que é cemitério quando veio para o Brasil em condições de escravizado e conhecer o cemitério. É importante ressaltar, inclusive, que nenhuma divindade do candomblé habita aquele lugar, né? Obaluaê, né? Obá, rei, Olo, senhor, Aê, vida, ele é o sol. Ele é a vida, ele não habita o cemitério, não, ok? Não tem chagas, não tem absolutamente nada, mas o tópico não é esse. O tópico é a ancestralidade. No Rio de Janeiro, especificamente, né, por total desconhecimento do culto, por total ignorância mesmo, né, as pessoas desconhecem aquele conceito básico que já foi dito aqui no Papo Afro, né, que a roça de candomblé, a casa de Exu, é o começo, o barracão é o meio e o Ileibó, a casa lá do Egum, é o fim, né? Só que lá atrás, né, se faz uma representação como se fosse o Ojubó do orixá, só que o inverso, tá? O Ibó, né, dos ancestrais. Lá atrás habita o Essá. Não é o Egum, é o Essá. O que é o Essá? O Essá é o ancestral de toda aquela família, de toda aquela tribo, tá? Da casa de fulano, é representada ali. Quando um membro da casa, um membro masculino da casa falece, né, o Babalorixá pergunta se aquele indivíduo quer dar continuidade ou quer permanecer mais tempo no ebé, no barracão. Porque o conceito do candomblé é um pouquinho diferente, né? Para nós é só uma mudança de estado, né? Para outros indivíduos é uma coisa mais complexa. Se o espírito desencarnado quiser permanecer na casa por um tempo, os ogé, que são indivíduos que não se manifestam, tipo Ogã, vão iniciar um ritual para que aquele espírito primeiro seja chamado de aparacá, né? Igual a pessoa no candomblé, quando a pessoa faz santo é chamada de Iaô, quando faz santo, e depois Ebome. No ritual reverso, né, do culto a Egungun, primeiro ele é um aparacá e, passando por rituais, ele vai ser chamado de Babá Egungun, consagrado a um orixá. Esse indivíduo, que outrora era membro da casa, continua sendo, mas agora ele não vai mais falar a língua portuguesa. Vai falar o dialeto iorubano litúrgico, tá? De como os africanos falavam quando vieram ao Brasil. Tá? Não é aquela coisa de uma maluca que está aparecendo aí na internet, dizendo que está todo mundo errado, que o iorubá certo é o que ela está aprendendo lá na Nigéria, né? Essa menina devia estar internada, né, porque ela tem o espectro do transtorno dissociativo, assim, óbvio, ela não consegue entender o que é liturgia do que é o linguajar cotidiano. Então, por ela apresentar esse espectro, ela não diz coisa com coisa, não sei nem o que está fazendo na internet, mas o problema dela, isso aqui é Papo Afro, a gente está falando do culto aos ancestrais. Bom, então, depois de se tornar um Egungun, né, consagrado a um orixá específico, geralmente era do orixá que o indivíduo tinha quando era vivo. Em raras exceções pode ser outro, mas passa a ser babá alguma coisa. Agora, gente, esse ritual é feito dentro da casa de candomblé,
tá? Não se usa pedaços de gente, pedaços de corpo, não é essa maluquice que se vê em Rio de Janeiro, não. Do pessoal ficar profanando sepultura, tá? Covas, para pegar pedaços de corpos. Isso aí é crime, gente, isso dá cadeia. Porque vocês vão pegar um corpo de uma pessoa que nem de candomblé era, vai ver o cara, o infeliz era até evangélico, vai dar abará, berém, doburu, o cara não sabe nem o que é isso. Não, porque o egum da minha casa, não, o egum da sua casa não, o egum no caso é você, ok? Você que é o egum, o psicopata, né? Porque o que isso significa, gente? Já expliquei que o culto a Egungun é o término, né? A gente recorre a essa divindade quando a gente quer terminar alguma coisa, terminar um sofrimento, uma dor, um sacrifício, terminar uma união, terminar alguma coisa, tá? Essas divindades estão relacionadas a término de alguma coisa, término positivo ou término negativo. O conceito de bem e mal é relativo dentro do candomblé, mas funciona dessa forma, tá? Não tem nada a ver com esse negócio de ficarem aí pegando... O que acontece? Isso termina. Então a pessoa, em vez de estar cultuando lá o Essá da casa dele, o Egungun, o ancestral, está cultuando fantasma, está assombrando a casa. Só que esses indivíduos geralmente são pobres, pela saca não tem de cair morto, então não vão ver diferença nenhuma. Mas se é um indivíduo que trabalha, que tem uma vida social ativa, aquele negócio todo, vai sofrer esse impacto imediatamente, vai começar a perder tudo. Agora, quem nunca teve nada, não perde nada. São aquelas roças que parecem aquelas propagandas, sabe, os mortos de fome, aquele negócio todo. Então você pode botar esqueleto, pé, braço, o que você quiser lá atrás, dizer que é o seu Egum, tá? Que você vai continuar pobre mesmo. O máximo que vai acontecer são o quê? As enchentes que vão fazer com que você fique com água no pescoço do seu terreiro de macumba e o troço lá, o fantasma, vai buscar um lugar mais seco. Então, gente, é assim, tá? Essa, né, representação simbólica do final da casa, tá? Aparacá, tá? Espírito desencarnado que vai se tornar um Egungun. Egungun, tá? Espírito desencarnado de um membro da casa, única e exclusivamente, que quer permanecer no lugar por mais algum tempo, tá? Em determinados períodos, faz-se um Ixirê, uma festa, né, onde esse espírito vem com coberto, obviamente, né, porque ele não tem mais estrutura, né, com os alabá, vai dançar e vai trazer alguma mensagem específica, não vai ficar jogando conversa fora igual Pombagira na Baixada Fluminense, não. Vai dar uma mensagem específica para alguém e acabou-se. Esse é o ritual. Fora isso, gente, é culto a fantasma, é maluquice, entendeu? É psicopatia, esse negócio de ficar botando defunto dentro de casa dizendo que é Egum, tá? Fica, porque eu escuto de noite gente andar no meu quintal. Então tu não tem axé plantado, meu chapa. Então não tem. Porque se a tua casa tem um axé plantado, tá? Tu não vai ouvir absolutamente nada. Porque no ritual de axexê na Bahia, né? No início do ritual, tem Ibá de Ansan, tem Ibá do Ogum, tem lá atrás Ibá de Nana, Ibá de Omulu, Ibá mesmo, Ibá de santo, tá? Não é pegar uma preá, cortar em cima da louça e dizer que esse é meu santo. Lá no Rio de Janeiro é assim, estou falando de Bahia, ok? Então, se vocês têm esses Ibá de orixá mesmo, com fava, com folha, com orô, dentro de uma casa de santo, você não chama a polícia que é ladrão, ok? Não vem com essas conversas fiadas, não, porque esse medo, essa coisa que vocês colocam aí de medo para ficar assustando as pessoas, é isso que o povo larga e vai para a igreja, ser roubado lá pelo pastor. Mas pelo menos lá, o máximo que vai acontecer é o pastor agarrar eles, que a gente vê, liga a televisão, vê isso toda hora, né? Mas pelo menos não vê esse assombramento, o espectro da ignorância. Está na hora disso acabar, ok? Valeu, gente. Papo Afro. A ciência fazendo as pazes com a religião. Até a próxima. Muito bom. Valeu.